Meus amigos, só tem um comentário possível, né? E Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, vamos direto ao ponto, porque o Brasil perdeu por 2-0 para o Uruguai no Uruguai e passa essa data FIFA sem vitória. Empatou com a Venezuela e agora perde para o Uruguai. Tem muitas questões para falar especificamente do jogo, do processo, do presente, do futuro, mas também dar uma pinceladinha no passado. Porque a derrota do Brasil foi justa e foi sintomática. Nada do que o Brasil tentou funcionou muito bem. Até os 28 minutos do primeiro tempo, eu lembro até de ter registrado isso no Twitter, o Brasil, dentro do contexto, não fazia um jogo tão ruim. Tentava propor o jogo, tentava sair da pressão intensa do time do Uruguai e era quem jogava. O Uruguai ali nos primeiros 28 minutos, ele basicamente não levou nenhum perigo à seleção brasileira e não produziu nenhum ataque. O Bielsa, ele gosta de pressão intensa no portador da bola, pressão pós-perda insana e um time que tem ataques rápidos. Ele chega muito rapidamente ao ataque adversário. Isso quer dizer que o Bielsa é um técnico que joga em contra-ataque? Não necessariamente, mas ele é um treinador que gosta da bola, mas gosta de que a bola chegue no campo de ataque o mais rápido e objetivamente possível. Isso o Uruguai não estava conseguindo fazer até os 28 minutos do primeiro tempo. A partir dali, o jogo foi mudando, o Brasil foi parando de, não dá nem para chamar de produzir, mas de gerar incômodo, e aos 40, dos 40 para frente, aí foi só para trás, né? O Brasil toma o gol, vê o Neymar se machucar e o mental vai para o espaço. O gol sai em cima do Marquinhos, o que gera vários desencaixes, né? Um efeito dominó, até a bola chegar ao Darwin Núñez para fazer 1-0. Depois vem a lesão do Neymar na batida do centro do gol tomado. Uma lesão que aparentemente é séria. Mais uma na carreira do Neymar, o que é muito triste, né? É muito triste ver um jogador com o talento dele, a carreira que teve, né, durante um bom tempo foi absolutamente linear e constante, mas que a partir das lesões foi absolutamente picotada e assim, de 4 anos para trás ou 5 anos para trás, você vai ter alguns lampejos de Neymar aqui e ali, mas assim, constantemente, que era o que ele mais apresentava, né? Futebol em alto nível e em constância, desde que surgiu no Santos até o início da passagem no PSG. De lá para cá, você tem a conta-gotas, né? Esses momentos do Neymar por impedimentos físicos e várias dessas lesões de impacto, né? Lesões ósseas, lesões sérias que demoram 20, 30, 40 dias ou mais para recuperar. Essa do joelho, se for o pior cenário, o Neymar tende aí a ficar meses parado, o que é absolutamente triste, né? Mas voltando ao jogo, o Brasil retorna para o segundo tempo, já com a entrada do Richarlison no lugar do Neymar, que aí posiciona o Rodrigo como o Neymar, o Jesus na direita, Vini na esquerda, Richarlison centralizado. O Brasil, ele claramente fica perdido, né? As conexões que representam a base do jogo do Diniz, essas conexões elas se perdem. O Brasil não consegue se achar, e quando eu falo se achar, é um jogador achar o outro. Você tem erros coletivos e individuais muito sérios e, obviamente, o Uruguai ganhando terreno e ficando até mais no campo de ataque do que fazia no primeiro tempo. E aí vem numa jogada absurda do Darwin Núñez o segundo gol e ali fica muito definido que o Brasil não vai ter poder de reação. Vendo o seu principal jogador, e como o Casemiro falou na zona mista, um cara que o grupo adora, se machucar de novo, os caras sabem do histórico, eles sabem da batalha do Neymar contra lesões, e aquela cena ali impacta em todo mundo, né? E claramente o Brasil deu uma desconectada técnica, tática e mentalmente do jogo. E o Uruguai tem uma vitória absolutamente justa, uma vitória que não vinha aí há 2 décadas. Quando você fala do jogo do Diniz, o jogo do Diniz, ele fundamentalmente está ligado à valorização da posse, circulação dessa posse de bola e criação de chances de gol. Quando você não consegue executar nada disso,
claramente o jogo não funcionou. Então o Brasil fez um jogo muito ruim. Eu imaginava, ou eu esperava, que o Uruguai tentasse jogar mais no primeiro tempo e que o Brasil, com espaço, saindo da pressão do Uruguai, conseguisse abrir o campo e jogar até mais do que aconteceu contra a Venezuela, por exemplo. Só que não foi isso que aconteceu. O Brasil fez um jogo pior do que contra a Venezuela, e não é só porque perdeu, não. Contra a Venezuela, você teve mais criação de chance, você teve um início de jogo em que o Brasil empurra a Venezuela para trás. Venezuela esta que tem os mesmos 7 pontos do Brasil. Né? Ganhou por 3-0 muito bem do Chile, diga-se passagem, e eu já tinha falado isso antes, falei até na transmissão do Arquibancada, esse time vai brigar por vaga na Copa, ainda mais agora que você tem uma vaga a mais, né? Então, assim, o Brasil não conseguiu executar o seu plano de jogo. E isso é jogar mal. Não deu azar, não faltou sorte, não faltou capricho, faltou no mecanismo ofensivo tudo. E aí o time andou para trás. Se você pegar do primeiro jogo contra a Bolívia, que vai falar, não é parâmetro, não sei o quê, e realmente é um parâmetro baixo, mas o Brasil fez contra a Bolívia o que você faz contra parâmetros baixos. Jogar bem e convencer lá atrás. O jogo contra o Peru é um adversário melhor, ganhou, e aí beleza, você termina ali a primeira perna, ok. Essa segunda, terceira e quarta rodadas, assim, expôs um Brasil mais agredido e menos criativo. E quando eu falo criativo, é capaz de criar situações, né? Se a gente for olhar aqui no SofaScore o posicionamento médio dos jogadores do Uruguai, você vê um preenchimento de meio muito grande, né, aglutinando, não dá nem para dizer que eles criaram um cinturão aqui, eles aglutinaram, e isso aqui matou muito o jogo do Bruno Guimarães, o Casemiro, em determinado momento, o Diniz abriu mão dele na saída de bola, para que ele saltasse 2 linhas ali para frente, para ser o segundo, terceiro passe, né? Porque ele estava bem incomodado com a marcação. E olha como o Brasil ficou distante do gol do Uruguai. Isso aqui, para o que o Diniz imagina de jogo, é uma tragédia. Assim. O Brasil não conseguiu ter a circulação de bola que ele imagina, não conseguiu criar situações de 1 contra 1, não conseguiu fazer outra coisa que ele faz muito no Fluminense, que é aglutinar jogadores de um lado para tentar a inversão no outro, né, para esse 1 contra 1. Os pontas do Brasil fizeram um jogo muito ruim, tanto o Vini, mais uma vez, o Neres, o próprio Rodrigo fez um jogo muito abaixo, né? Depois foi fazer as vezes de Neymar, mas teve muita dificuldade. Então, assim, um jogo em que, de fato, o Brasil foi absolutamente travado pelo Uruguai, que finalizou mais, acertou mais o alvo. O Brasil não finalizou nenhuma bola no gol, no primeiro tempo não finalizou bola nenhuma, né? Apesar de novo ter ficado muito com a bola. Mas isso aqui e isso aqui, juntos, fora o volume, as ações com bola, onde o Brasil conseguiu ter esse percentual de posse de bola, mostram que assim, o Brasil foi neutralizado por um jogo muito físico, intenso e eficaz do Uruguai. No segundo tempo, o Uruguai conseguiu quase que equiparar a posse, porque assim, o mental do Brasil foi para o espaço, o Uruguai ganhou terreno, e você vê que o segundo tempo é ainda muito pior do que o segundo. Todas as alterações do Diniz, nada funcionou, né? Não teve nenhum impacto na forma do Brasil jogar, e o Uruguai teve basicamente a mesma posse e mais finalizações e fez o 2-0. Então, assim, é algo para se olhar para frente. A próxima data FIFA ela é muito embaçada, né, para o Brasil, tem Colômbia e Argentina, e o Brasil, nesse momento, estando com 7 pontos, vendo a Argentina com 100% de aproveitamento, vendo o Uruguai ir se encaixando dentro do jogo do Bielsa. O Brasil tem um treinador que, assim, oficialmente, ele é interino com contrato só até a metade do ano que vem. Eu sempre achei essa transição muito complicada e ruim, e eu disse isso em outros vídeos, né? Eu acho que isso é ruim pro Diniz, eu acho que isso é ruim pro Fluminense, eu acho que isso é ruim para a seleção brasileira, independente de quem vier depois. E se for o Ancelotti, é um cara que pensa futebol bem diferente do Diniz, em termos de modelo. Então, mesmo que a seleção comece a funcionar bem, e isso leva tempo, quando chegar o Ancelotti, você vai ter uma nova ruptura. Então, eu acho que a gente perde um ano e pouquinho de trabalho. Mas, e aí abre pano para crise, para crítica, para esse ambiente absolutamente carregado. Para os teóricos de que o Brasil só ganha a Copa do Mundo quando chega em crise, talvez o plano
esteja ótimo, né? E obviamente aqui contém ironia. Um outro ponto, e eu vi muito acontecer ontem, foi a galera subindo hashtag volta Tite, que saudade do Tite, não sei o quê. Vale salientar, assim, o Brasil nas eliminatórias para a Copa de 22 inteira levou 5 gols, né? O Brasil já em 4 jogos com o Diniz levou 4. E tem um número que é ainda mais alarmante, que eu acho que eu citei no vídeo passado, no ciclo inteiro do Tite, somando a perna para 2018, depois para 22, ele tomou 2 gols como mandante, ou seja, em casa. O Diniz já tomou 2 gols também em casa. A consistência do time do Tite era muito forte, a competitividade era muito alta. E óbvio que ele tinha em fases individuais e física, e, enfim, jogadores em outra rotação, incluindo aí o Marquinhos, o Casemiro, o próprio Neymar, Thiago Silva e por aí vai. Mas o que fica é um recado também de que a gente talvez tenha se acostumado com eliminatórias sul-americanas, achando que era um passeio no parque, quando na verdade aquilo falava muito mais do time do Tite do que necessariamente das eliminatórias. Porque lembrando, para 2018, a Argentina sofre um bocado para ir. O Brasil em 2002 já tinha sofrido um bocado para ir, foi conseguir lá com a Venezuela na reta final, teve alguns resultados bastante ruins no período, inclusive derrota para o Uruguai em Montevidéu, o time do Filipão. E em outras eliminatórias você também viu o Brasil com tropeços, mas no geral classificando. Com o Tite, o Brasil classificou, deitou, passeou e não viu adversários nem próximos. O que fez muita gente achar que era um deleite, né, as eliminatórias. E eu falei isso em 2022 e repito agora. O Brasil chegou preparado para ganhar a Copa. O Brasil chegou pronto para ganhar a Copa. Entre estar preparado e ganhar a Copa, você tem um abismo de 7 jogos, um abismo da própria Copa do Mundo. E aí o Brasil veio com a eliminação traumática, acho que até pior do que contra a Bélgica, diante da Croácia. Mas há muito tempo, e inclusive acho que comparado a 2018, fazia muito tempo que o Brasil não chegava com todas as arestinhas tão aparadas e pronto para ganhar. Assim como a França estava também. Eram os 2 favoritos em todas as casas de aposta, né? Aí não sou eu que estou dizendo. Estava em todas as casas de aposta. Mas não ganhou. E isso fez as pessoas jogarem o trabalho do Tite no lixo ou diminuir um ciclo que foi com erros, mas com muito mais acertos. Mas muito mais acertos. E aí agora, esse início do Diniz, que é conturbado como um todo, não por ele apenas, mas pelo ambiente, assim, por ser um interino, por ter a história de espero ou não espero o Ancelotti, por ser uma virada de ciclo e uma virada de geração, ou uma virada de renovação, com um dos nossos maiores rivais sendo o atual campeão. Assim, tem uma série de fatores que aumenta a pressão. O Brasil está entrando no ciclo para 2026, igualando o maior jejum da sua história, quando passa a ser um país vencedor, que é 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. Então, assim, isso vai gerando uma bola de neve, né, de crítica, que está estourando no Diniz, que de fato não tem conseguido o que deveria ser uma evolução natural. O Brasil andou para trás. E isso se a gente pegar o recorte do próprio jogo do Diniz, eu não vou nem comparar com o Brasil do Tite, que eu acho injusto, né? O Tite teve um ciclo e meio. Se você pegar os 4 jogos do Diniz, o time andou para trás. Ele foi piorando até chegar no que, para mim, foi a pior atuação até agora, que foi a atuação contra o Uruguai. Mas, repito, para aqueles que gostam e levantam a bandeira da crise, de que o Brasil só é bom em crise, tá tudo bom, né?